Sr. Presidente, desconto-me depois que o Sr. Ministro está inconciliável. Sr. Ministro, passando de lado por esta questão, esta coisa extraordinária que é o Sr. Ministro, acha que a situação energética do novo país não tem nada a ver com as políticas dos últimos anos. Portanto, não tem nada a ver com as restantes políticas. Portanto, é um fenómeno à parte, não tem nada a ver com as políticas que foram desenvolvidas ao longo dos últimos anos por sucessivos governos. Sr. Ministro, é fácil, mais uma vez, responder às questões que coloco com estas dicotomias fáceis e com esta argumentação fácil de que nós pretendemos a política alternativa à política de direita dos últimos anos, da tal exportações como desígnio estratégico, é fechar as fronteiras de uma economia protegida, embora não haja nenhum país da União Europeia que não defenda o seu mercado interno, contrariamente a Portugal. Mas é fácil. É uma resposta fácil, mas é uma resposta falsa, porque, naturalmente, o problema é de prioridades, direções, intensidade das políticas económicas com que opções as fazemos no atual quadro. Uma segunda questão relativamente à avaliação que faz do Estado do país. Sr. Ministro, não me fale de frigoríficos nem de casas, fale-me da desigualdade social. Ao fim destes anos todos, somos um dos países mais desiguais da Europa. Ou não tem dúvidas sobre isso? Com 2 milhões de pobres. Qual foi a evolução da produtividade portuguesa entre a data da adesão à moeda única e os dias de hoje? Diga-me lá, qual é a diferença? Qual foi o diferencial, a evolução do diferencial? Convergimos com a União Europeia nestes últimos 10 anos, Sr. Ministro? Nesta última década? Voltando às exportações, Sr. Ministro, fiz uma pergunta relativamente à comparabilidade que faz relativamente a fatores de competitividade entre as empresas portuguesas e empresas da União Europeia. O Sr. Ministro nada me disse, mas eu queria-lhe colocar uma desses fatores. O problema das ajudas estatais. A União Europeia vai fazendo uns balanços anuais sobre as ajudas estatais. E o que nós continuamos a verificar é os enormíssimos diferenciais das ajudas estatais, dos apoios dados noutros países e dados em Portugal. Eu, por exemplo, vou fazer pela terceira vez uma pergunta ao Ministro da Economia para ver se me responde, se há algum dia que me vai responder a estas questões. Os apoios dados ao setor automóvel na atual crise, entre Portugal e a Espanha. Ajudas, empréstimos e financiamentos. Espanha, prazo máximo de amortização 15 anos. Portugal, prazo máximo de amortização 5 anos. Prazo máximo de carência em Espanha, 5 anos. Prazo máximo de carência em Portugal, 24 meses. Taxa de juro anual em Espanha, 0. Taxa de juro anual em Portugal, Euribor, a 3 meses, mais 1%. Espanha, sem exigências de garantias para a concessão destas ajudas. Portugal, com exigência de garantias para a concessão destas ajudas. Eu pergunto, Sr. Ministro, se este diferencial afeta ou não afeta a competitividade e a igualdade de concorrência das empresas portuguesas. E poderíamos falar de outros casos. Ainda ontem aqui a Assembleia recebeu aqui um conjunto de produtores, um setor ligado à aquacultura, e é claro, o diferencial das ajudas noutros países, concretamente daqui os nossos vizinhos espanhóis, já esgotou o seu tempo. E Portugal. Eu vou terminar, Quero concluir, por favor. Senhor Presidente, perguntando ao Sr. Ministro, porque foi ontem entregue o Orçamento de Estado, se já foi feita uma avaliação com todas as estruturas empresariais e sindicais envolvidas relativamente ao PASA, ao plano para o setor automóvel e ao PADIM, relativamente ao setor têxtil, vestuário e calçado. Foi feita essa avaliação já? Quando é que ela estará disponível relativamente aos apoios que o Governo deu? Obrigado.